Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que é muito importante, um tema que é muito importante dentro das empresas. Todos os temas que eu trago aqui eu sempre trabalho temas que são importantes no dia a dia empresarial, entre colaboradores e patrões, entre patrões e patrões, entre colaboradores e colaboradores, entre clientes e empresa, empresa e clientes. Tudo isso é comunicação. E a eficiência empresarial, ela é exatamente quando essa comunicação acontece, quando essa comunicação flui, quando ela tem um destino e ela chega nesse seu destino. Então, a gente vê, quem me acompanha aqui agora, eu sempre tenho empresários que me acompanham, eu tenho empresárias que me acompanham, eu tenho funcionários, colaboradores, pessoas que talvez estejam desempregadas, estejam trabalhando. Mas uma coisa é certa, quando a gente fala de comunicação corporativa, nós estamos falando daquela comunicação onde quem criou a empresa, ele cria um conceito empresarial, onde quem é funcionário que entra nessa empresa, ele precisa concordar com toda essa estrutura, com toda essa comunicação que tem dentro da empresa. Esse colaborador, concordando ou não, ele precisa se encaixar, entrar, estar dentro dessa comunicação que a empresa propõe. Nenhum colaborador vai continuar numa empresa, pelo menos não por muito tempo, se não houver um entendimento da comunicação corporativa. Por isso que na hora de um processo seletivo é muito importante, de um lado, que a empresa repasse exatamente o que vai acontecer ao longo do período daquele colaborador ficar dentro da empresa com ele, e do outro lado o colaborador entender o que aquela empresa de fato faz, qual é a razão de ser desta empresa. As empresas manifestam isso dentro de seus quadros, normalmente a partir de uma missão que elas têm, né? Missão empreendedora, uma visão e os valores que elas cultivam. Nem todas as pessoas concordam com algumas práticas que a empresa tem. Se ela sabe disso antes de entrar, ela vai ter que permanecer ali por muito tempo, porque ela já sabia antes dela entrar. Agora, se foi algo que foi ao longo do tempo mudando a linguagem, mudando a maneira, mudando a forma, você não concordar, aí você vê como é que você faz em relação a isso. Mas comunicação corporativa é tudo isso. Agora, o que tem de interessante nisso? No dia a dia acontecem muitos interesses dentro de uma empresa. Gente, é impressionante como dentro de um grupo empresarial paira, sobrevive, caminha por dentro de um grupo empresarial muitos interesses. Os interesses do empreendedor, a empreendedora, que é empreendedor, que é empreendedora, ele sofre muito com algumas pressões. Ele sofre com a pressão do cliente pedindo desconto direto, né? A comunicação do cliente para a empresa eu quero mais desconto, quero mais desconto, quero mais desconto, quero mais desconto, quero mais desconto. O empreendedor também tem a pressão dos colaboradores, né? Dos colaboradores, dos funcionários que às vezes não entendem bem essa linguagem, seja porque o patrão não está sabendo comunicar essa linguagem, ou seja porque a pessoa, por algum motivo, não está conseguindo compreender o que precisa fazer, qual é o seu papel. E se isso não for resolvido, isso dá um tumulto dentro da empresa que chega a prejudicar, sim, a produtividade final da empresa. Quando a comunicação não é clara, quando ela não funciona com clareza, com transparência, e aí transparência que eu estou dizendo aqui, não é, por exemplo, o colaborador saber tudo da empresa. Não, tem algumas coisas na empresa que o colaborador não sabe. E nem precisa saber, não é atribuição dele saber. Por isso que tem os cargos, né? O recepcionista, o vendedor, o gestor, e tem a cadeia dos diretores, que são pessoas que têm informações mais privilegiadas. Então, nenhum problema quanto a isso. Cada um tem seu nível de conhecimento e está tudo bem. Agora, quando não há uma comunicação direta, por exemplo, de um dono até a sua base, até lá os seus colaboradores, quando isso não acontece, é uma complicação só. E é aí que entra três interesses envolvidos diretamente quando se trata de verdades dentro da mesma versão. Existem de fato três possibilidades
3 discussões, 3 debates dentro de uma verdade, dentro de algo que é dito, até que se chegue à verdade. Já vou falar para vocês o que aconteceu com um senhor na Idade Média, que foi acusado de corrupção por um juiz corrupto, e ele era uma pessoa boa. Como foi que essa pessoa conseguiu escapar desse juiz? Isso é comunicação pura, tá? Fique ligado, não perca. Eu vou já falar para você como foi isso, como foi que aconteceu isso. Mas olha, quando tem dentro de 2 pessoas, no meio de 2 pessoas, quando há um conflito de interesse no meio de 2 pessoas, sempre nós vamos encontrar aí, e eu vou explicar exatamente direitinho, 3 versões. Algumas pessoas chamam isso de 3 verdades. Eu não sei se cairia bem 3 verdades, mas 3 versões. E que nessas versões pode sim morar a verdade, ou não. Mas é bem provável que a verdade more no meio dessas 3 versões que acontecem, tá bom? Então vamos lá, quando há um conflito de comunicação, um conflito de interesse, um conflito de informação envolvendo 2 pessoas, o que nós vamos ter? Isso aqui é fácil de entender, o que nós vamos ter? Vamos ter aqui, por exemplo, eu acredito que aconteceu isso, e você estava envolvido ou envolvida. A outra pessoa, por outro lado, vai falar o seguinte: olha, não foi bem assim. Vê, já é outra pessoa, outro mundo, outro campo, outro interesse, outro entendimento. Eu acredito que não foi bem assim. Eu acredito que o que aconteceu na verdade foi isso, tal. Você está errado. E aí outra pessoa disse: não, senhora, não foi bem isso não. Não foi isso não. E aí começa uma discussão, um debate. Até agora nós temos quantos pontos de vista? Nós temos o ponto de vista 1, nós temos o ponto de vista 2, onde cada um está na sua razão e está no seu direito. Gente, quem diz que isso não é comunicação? Isso não é eficiente. Tudo que você faz na vida, que você transmite a alguém ou que você recebe, é comunicação. Para que exista comunicação, tem que haver o quê? Tem que haver 2 pessoas envolvidas, né? Eu estou falando de comunicação corporativa, onde uma pessoa é o emissor e a outra pessoa o receptor. O emissor, aquele que emite a conversa, que emite a comunicação, e o receptor. Quando há quebra nessa comunicação aqui, quando há quebra aqui, é que acontecem os conflitos. Isso é em qualquer situação. Se eu quiser sair um pouquinho do mundo empresarial e entrar no mundo do dia a dia, também acontece a mesma coisa. O que acontece quando um esposo e uma esposa começam a discutir, onde ambos querem ter razão, ambos querem ter direito? O que foi que aconteceu aí? Aconteceu um que está com razão, que falou sua versão, e aconteceu o outro que está com razão, também falando a versão dele. Então nós temos aí um conflito, onde não quer dizer exatamente que a verdade esteja nem com um, nem com o 2, nem com o esposo, nem com a esposa, nem com o patrão, nem com o funcionário, nem com o funcionário, nem com o outro funcionário. Então, o que acontece no meio desse campo de comunicação? Acontece uma terceira versão. Qual é a versão? A verdadeira. A versão que está livre de julgamento. Como assim, Francisco? A versão livre de julgamento. A versão livre de julgamento é aquela em que uma terceira pessoa, né? Tem 2 pessoas aqui debatendo. 2 pessoas debatendo. E uma terceira pessoa consegue perceber algo diferente nesse debate. Então essa pessoa já tem uma outra versão. Se for uma pessoa neutra, vai agir sobre essa comunicação de maneira racional, imparcial. Então a chance dela estar certa, se ela for imparcial, é muito alta. Nela poderá sim estar a verdade sobre aquele possível debate, sobre aquela possível discussão entre essas 2 pessoas. Seja pai e mãe, seja mãe e filho, seja pai e filho, seja patrão e empregado, seja empregado e empregado. Mas enfim, aqui eu tenho 2 personagens que discutem e um terceiro que entra com sua parte racional, imparcial. Então,
todas as vezes que isso acontece, todas as vezes que tem um conflito de comunicação, um conflito de entendimento, gente, e eu estou falando de gente, pessoas, eu aqui e a outra pessoa lá, toda vez que acontece isso, sempre a razão nem está com um e nem está com o outro. Olha que coisa mais interessante. Quer dizer, Francisco, que por mais certo que eu tenho certeza que eu estou certa, eu tenho certeza que eu estou certo, eu posso estar errada, pode. Há essa probabilidade de você estar errado. Mas por que, Francisco, se eu tiver certeza? Não quer dizer que você esteja errada, tá? Mas também não quer dizer que o outro esteja ou a outra pessoa esteja. O que acontece é, você está emocionalmente envolvido na situação. Quanto mais as emoções entrarem em uma discussão, em um debate, mais a pessoa que está emotiva poderá perder esse debate. Isso é lógico. O que eu estou falando é que quando a comunicação corporativa está em conflito, não está eficiente, acontece muita coisa dentro da empresa que não é boa. Acontece desmotivação dos funcionários, acontece perda de dinheiro dentro da empresa. Sim, acontece. Acontece cliente ir embora porque não foi atendido ou atendida, porque está acontecendo ali dentro uma comunicação que não é boa dentro da empresa. E se tiver uma pessoa, um gestor ou uma gestora atenta a isso, imediatamente ela vai lá, sana a situação, intermedia o diálogo e aí tudo volta ao normal e vai. Então quer dizer, Francisco, que não tem problema nenhum ter conflito de comunicação, ter problemas dentro das equipes, dentro da empresa. É isso que você está dizendo? É isso que eu estou dizendo. O problema acontece quando isso vai para o mundo pessoal ou seja exagerado. E o mesmo conceito serve aí para a sua família, serve aí de você para com o seu namorado, para com a sua namorada, serve de você para com seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, quem mora com você. É o mesmo conceito, Sempre tem um de um lado, um de um outro e uma terceira versão que poderá ser a verdade. Ou seja, talvez o que eu esteja falando seja verdade, mas não é toda a verdade. Por isso que é importante compreender, entender e escutar a versão do outro bem. Porque eu posso sim estar falando a verdade, mas talvez não seja toda a verdade. E o outro pode sim estar falando a verdade, mas talvez não seja toda a verdade. Então, uma terceira versão vai esclarecer isso. Quando tem uma comunicação que flui bem, a produtividade de um grupo, a produtividade de pessoas dentro da empresa flui melhor. Quando você entra dentro da empresa, você já sente o clima bom. Gente, comunicação que não é boa, ela é tão pesada, é uma coisa extremamente física, que quando entra um cliente, quando entra uma pessoa, o clima já é pesado, o clima já começa a ser diferente, o clima já começa a emitir energias ruins, energias negativas, vibrações ruins para as pessoas, para os clientes. Então é isso que muitas vezes acontece. Dentro de uma equipe, você sabe, eu não vou citar nenhuma empresa aqui, nem para exemplo bom, nem para exemplo ruim, mas talvez você conheça empresas dessa forma. Dentro de uma equipe, o que acontece, nem tudo que acontece é dito, é visto, é falado, é percebido. Porque existem muitas pessoas que, primeiro, não se envolvem com nada. Quando tem alguma confusão dentro de uma empresa, ela não se envolve, ela consegue se manter neutra, não emite opinião e fica na dela. Tem as ideias dela e tudo, mas não emite nenhuma opinião. Tem outras pessoas, em alguns lugares, que parece que gostam, mas gostam quando acontece alguma coisinha, e são transmissores de confusão. Adora quando acontece alguma coisinha para poder já espalhar, para poder já dizer, para poder ter assunto para conversar. Olha, mas foi isso mesmo que aconteceu, foi fulano tal que me disse, e eu tenho toda certeza que eu não estou enganado, foi isso que eu ouvi da pessoa. Isso dentro de uma empresa, gente, não é saudável. Eu nunca vi um grupo empresarial com esse clima para ser bom, para se dar bem. E o destino dessa empresa não é dos melhores se isso não for sanado rapidamente.
Dentro das empresas existem pessoas que se alegram com a derrota dos outros, com os erros, com as vaciladas que o seu companheiro, que a sua companheira de trabalho tem. Existem pessoas dentro das empresas que, ao invés de procurarem bater suas metas mensais, eles procuram falhas, erros nas outras pessoas para poder essas pessoas caírem. É inveja mesmo, é inveja. Tem muito isso. E deixa eu te dizer, reze muito por 2 motivos. 1, você não se tornar uma pessoa invejosa. E 2, você se livrar dessas pessoas invejosas. Estar livre delas, porque a comunicação que essas pessoas emitem são comunicações muito negativas. São vibrações, energias vibracionais muito negativas. Pensa errado, pensa negativo, torce negativo por você. A pessoa é tão tola que ela não saca e não percebe que o pão de cada dia dela é tirado dali, de dentro daquele negócio, de dentro daquela empresa. De tão envolvida que ela está com tantas vibrações negativas. Eu gostaria muito de falar agora que isso é difícil dentro das empresas. Mas não é não, gente. Isso é mais comum do que você imagina. Você sabe disso? Eu acho que não estou dizendo nenhuma novidade, não. O que os empresários e as empresárias de visão fazem? O que os gerentes e as gerentes de visão fazem? Elas investem em capacitação, em comunicação, em dinâmica corporativa. Elas investem em profissionais qualificados para cuidarem das equipes delas. Porque sabe que uma equipe bem cuidada, uma equipe motivada, não estou falando de uma equipe que não tenha problema não, toda equipe tem. Mas uma equipe bem cuidada, uma equipe motivada, uma equipe capacitada, ela é uma equipe que dá um ar diferente de produtividade, aumenta o lucro da empresa, aumenta a satisfação do cliente. Isso acontece demais. E muitos treinadores hoje do mundo motivacional, comportamental, ajudam as empresas a fazer isso. Tem muitos empresários que têm dentro das suas empresas profissionais das áreas de RH, de coaching, de psicologia, para poder alinhar essa verdade entre essas pessoas, essa comunicação entre essas pessoas. Não é todo empresário que tem essa visão, não, mas existem muitos e ótimos empresários, gestores que realmente estimulam. Eu vi uma informação de um gerente de uma grande empresa que eu tenho atendimento, já fiz atendimento com esse pessoal, com esse grupo. Me chamou muita atenção quando um dos líderes bem do topo lá abriu a boca e falou o seguinte: olha, vocês gerentes, ele falou desse jeito, né? Uma sala lá. Vocês gestores, assim, vocês gestores, para continuarem e terem uma comunicação aberta com as equipes de vocês e que realmente flua, que realmente seja produtiva, façam, se vocês puderem, curso de coaching ou tenham um profissional de coaching para ajudar vocês. Ele disse abertamente isso lá nessa reunião. Por quê, gente? Porque hoje o profissional coach ele consegue fazer uma comunicação corporativa muito saudável para todas as partes envolvidas na cadeia produtiva e operacional e estratégica da empresa. Ele consegue unir todos os pontos, ou pelo menos despertar isso nas pessoas, todos os pontos para que a comunicação flua. Nesses tempos que todos falam de crise, que todos falam de todo mundo com leva-flor da pele, todo mundo impaciente, enfim, acontece uma série de coisas e os funcionários, os colaboradores, sim, eles precisam de muita ajuda, precisam de muito apoio. Mas primeiro, os donos, donas, gestores, gestoras, não tenham medo nem receio de investir em vocês mesmos, porque vocês terão uma comunicação corporativa mais transparente, mais eficiente dentro das empresas. E não tem dinheiro que pague uma equipe sintonizada, com problemas, mas sintonizada, tá bom?